Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos ter uma aula um pouco diferente da aula que nós já tivemos até agora. As aulas aí que nós falamos somente do CorelDRAW e das ferramentas do CorelDRAW. Agora nós vamos falar um pouco sobre bitmap e vetor. Um bitmap, por exemplo, uma imagem que você captura aí através do seu smartphone ou uma imagem que você tem aí na internet ou no seu computador mesmo, nos formatos aí mais comuns, que são o JPEG, o PNG ou até mesmo um GIF. E nós temos também o vetor, que é um desenho, por exemplo, que você faz aí no seu CorelDRAW. Aprofundando aqui um pouco mais em bitmap, um bitmap ele é formado por pixels. Se você der zoom em qualquer imagem, um zoom maior em qualquer imagem que você tenha, dependendo aí de qual é a resolução dessa imagem, você vai precisar de mais ou menos um para conseguir ver aqui os pixels. Os pixels são esses quadradinhos coloridos que nós temos aqui. Ao se juntarem, eles formam uma imagem. E uma imagem, para ela ter uma resolução maior ou menor, ela vai depender da quantidade de pixels que essa imagem tem. Por exemplo, essa imagem, se nós clicarmos aqui com o lado direito e vir aqui em propriedades do objeto, observe que essa imagem ela tem 432 pixels por 289. Já essa imagem aqui de cima, ela tem 3.778 por 2.828 pixels. Isso quer dizer que essa imagem ela tem muito mais pixels para se formar os desenhos do que essa imagem aqui de baixo. Como resultado, você pode dar um zoom aqui, né? Se você der um zoom aqui numa imagem que tem uma alta resolução, você vai conseguir ver um nível de detalhes muito maior do que uma imagem que tem uma baixa resolução. Se você der um zoom aqui, por exemplo, você consegue ver diversos detalhes aqui no abacaxi. Se nós viemos aqui para a bolsa, você consegue ver o material trançado, você consegue ver os detalhes, você consegue ver o detalhe da costura. Aqui no chinelo, você consegue, apesar daqui ser um padrão aqui um pouco mais confuso, você consegue ver como que são essas formas. Aqui no óculos, por exemplo, você consegue ver diversos detalhes, inclusive aqui a numeração aqui que tem no óculos. Agora, se você vir aqui numa imagem que tem uma resolução menor, observe que quando você dá um zoom, você consegue ver muito menos detalhes do que numa imagem que tem uma alta resolução. Aqui você vai conseguir ver tudo embaçado, por exemplo, aqui na bolsa, uma imagem de baixa resolução, você vai conseguir ver ali somente um borrão, não vai conseguir ver aquele nível de detalhes. Essa é a diferença entre imagens com alta resolução e uma imagem com baixa resolução. E quando você for fazer um trabalho, é de suma importância que você escolha imagens de alta resolução e qualidade. Isso vai fazer um resultado final, principalmente se for um trabalho impresso, quando você pegar ele ali na mão impresso, você vai ter um nível de detalhes muito maior. Isso aí vai representar uma qualidade e vai passar uma imagem muito mais profissional para aquele trabalho que você fez, tanto para você ou como para a empresa que te contratou, ou para a sua própria empresa, vai te passar ali um resultado muito mais profissional e muito mais credibilidade quando as pessoas pegarem aquele trabalho ali e observar. E é muito importante você usar imagens de alta qualidade, porque além das imagens de alta qualidade, ela passa mais credibilidade e um design mais profissional do seu trabalho, ela também vai facilitar para você despertar o sentimento que você quer que aquela peça transmite para o seu cliente final. Por exemplo, aí, se você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, que envolva fotos de comida. Foto de comida é um trabalho bastante difícil de fazer, porque você precisa de imagens de alta qualidade para despertar nas pessoas, nos receptores do seu trabalho ali, que a pessoa sinta vontade de comprar aquele produto ali, um restaurante ou uma lanchonete, e quando ela vê aquela imagem, ela sinta vontade de pegar o telefone e ligar para consumir aquele produto. Então, envolve tanto a qualidade
como também o sentimento que você vai usar para vender um produto do seu cliente ou do seu mesmo. Então, através de uma imagem de alta resolução e principalmente de uma imagem com uma alta qualidade, que são coisas diferentes, quando uma imagem tem uma alta resolução, não necessariamente ela vai ter uma alta qualidade, porque isso envolve outros fatores artísticos ou outros, como essa imagem foi tirada. Um exemplo é essa imagem, se você olhar para ela, é uma imagem bem montada, uma imagem bonita. Então você pode ter uma imagem com alta resolução, mas que seja uma imagem feia, ruim. Então você tem que escolher imagens de alta qualidade e também imagens que sejam aí bonitas, que tenham um conteúdo bonito a agregar no seu trabalho. E que também vai facilitar para você despertar no receptor do seu trabalho aquele sentimento que vai fazer parte aí da sua estratégia para conseguir que a sua campanha tenha sucesso. Então, além das imagens, dos bitmaps, nós temos também o vetor. O vetor, ele é diferentemente dos bitmaps, ele não é formado por pixels, ele é formado por cálculos matemáticos. Então, se você der um zoom bem grande no vetor, você vai observar que ele não vai perder nem um pouquinho de qualidade. Isso porque ele não está ali trabalhando, aumentando ou diminuindo os pixels. Ele está simplesmente aumentando ou diminuindo cálculos matemáticos. Com isso, você não vai ter perca de qualidade, independente do trabalho que você use. Por exemplo, você pode usar esse trabalho, um trabalho em vetor no outdoor, você pode colocar ele grandão lá que ele não vai perder nem um pouco de qualidade. Isso é muito importante para quando você estiver trabalhando principalmente com uma logomarca, por exemplo. É importante que você tenha essa logomarca em vetor, porque ela vai ficar com um nível de detalhes muito maior do que uma imagem aí bitmap, ou principalmente se essa imagem tiver uma resolução ruim. Quando você estiver trabalhando com uma logomarca, é interessante que, caso você não tenha essa imagem em vetor, você vetorize essa imagem, que ela vai dar ali um resultado melhor. Então aqui um vetor, quando você desenha, ele vai fazer os cálculos matemáticos e você vai poder usar esse vetor aí de acordo com as suas necessidades sem perder resolução. Essas são as diferenças entre o bitmap e o vetor. Então, quando você estiver fazendo seus trabalhos, é muito importante que você escolha imagens de alta resolução e qualidade e trabalhe principalmente com vetores, porque o resultado final que você vai ter vai ser muito mais profissional e vai passar mais credibilidade, tanto para você que fez o trabalho e também para a empresa que você desenvolveu, ou se caso seja para a sua própria empresa, vai passar muito mais credibilidade para os clientes. E principalmente você vai ter aí mais facilidade de atingir a sua estratégia, de causar na pessoa aquele sentimento específico que você usou aí como estratégia para atingir um resultado final no seu trabalho. Bom, essas são as diferenças entre bitmap e vetor. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.